Olá, tudo bom? Sou o professor Jonathan Coutinho, professor de História, e estou gravando aqui mais um videozinho para tentar ajudar vocês a compreender alguns momentos importantes da história do Brasil e da história mundial. Tá bom? Nesse vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre a Guerra Fria, que foi o momento situado entre 1945 e 1991, do século XX, obviamente, aonde o mundo se viu sob a influência de duas grandes superpotências. Bom, essa periodização tem uma certa possibilidade de revisão, né? A gente vai usar aqui a definição mais clássica, de 45 a 91, mas há outras possibilidades que a gente vai debater aqui ao longo do vídeo. Bem, só colocar aqui os slides para vocês perceberem. Então, a Guerra Fria, ela... Aqui, pronto. Então, a Guerra Fria é o momento, né, da história da humanidade onde o mundo ficou bipolar, ou seja, o mundo ele estava sob a influência de duas grandes superpotências. De um lado, os Estados Unidos e, de um lado, a União Soviética. Tá? Foi o momento da história onde o mundo se viu dessa maneira dividido ou bipolarizado, tá? Entre as duas superpotências. Não eram potências apenas, eram duas superpotências econômicas, militares, políticas, tudo bem? Então o mundo se viu dividido entre essas duas esferas de influência. De um lado, o bloco capitalista, sob a liderança dos Estados Unidos, e do outro lado, o bloco socialista ou comunista. Socialismo e comunismo não é a mesma coisa, mas aqui a gente vai usar um pouco como sinônimo, sob a liderança da União Soviética. Então, entre esse período, né, essas duas superpotências disputavam áreas de influência em todo o mundo. No entanto, sem entrarem em conflito bélico diretamente uma com a outra. Daí o nome Guerra Fria, né? Não é? Foi uma guerra quente entre os dois, como a gente vai ver daqui a pouco. A Guerra Fria, na verdade, foi muito quente, né? Em outros sentidos. Bom, então a Guerra Fria ela foi uma disputa política, ideológica, tecnológica, diplomática, mas não uma disputa, um conflito bélico, militar, entre essas duas potências. Daí a gente falar em Guerra Fria. Tudo bem? Então, de novo, de um lado, a União Soviética, socialista, baseada numa economia planificada, de partido único, né, com controle rígido do Estado sobre o sistema de produção, e do outro lado, o capitalismo, o liberalismo norte-americano clássico, baseado na economia de mercado, um sistema democrático, né? Essa democracia ela é relativa, mas não cabe aqui debater, né, um pouco sobre esse conceito, né, e defendendo a propriedade privada. Então, essas duas superpotências, como está nessa charge aí muito bem ilustrada, elas jogavam com o mundo, estavam disputando áreas do mundo. Bom, então isso caracteriza a bipolarização de dois, né, dois polos, o mundo dividido em dois polos, o polo capitalista, o polo socialista e as demais nações do mundo circulando ao redor desses dois países, desses dois sistemas. Bem, agora, vocês podem estar se perguntando por que não houve um conflito direto, né, bélico, armado, entre essas duas superpotências. A tese mais aceita é que não houve um conflito direto porque essas duas superpotências estavam armadas até os dentes, como de fato estava, com as suas bombas nucleares, suas bombas atômicas, com toda uma tecnologia militar. Isso fez com que surgisse, né, ou que vigorasse uma paz armada, tá? Ou seja, uma paz baseada na grande capacidade militar que esses dois países possuíam. Isso levou ao que alguns autores chamam de equilíbrio do terror, ou seja, um equilíbrio bélico que fazia com que
um não atacasse o outro com medo. Se os Estados Unidos atacassem a União Soviética ia revidar, e aí o mundo ia se destruir. E aí, como você faz valer a sua visão social, política, sem mundo, né? Não faz sentido. Então, esse equilíbrio, que é um equilíbrio do terror, que já que é baseado no medo, é baseado na grande quantidade de armas nucleares que ambas possuíam, Estados Unidos muito mais, é verdade, do que a União Soviética, mas aí não interessa se você tem armas nucleares para destruir o mundo 50 vezes ou uma vez. Uma vez já basta, certo? Para destruir o mundo. Então, isso não significa, como eu falei anteriormente, que a guerra ela foi fria exatamente. Ocorreram várias guerras, vários conflitos na periferia desse sistema de Estados Unidos e de União Soviética. A gente pode citar a Guerra da Coreia, de 1950 a 53, a Guerra do Vietnã, as várias ditaduras latino-americanas, a do Brasil, inclusive, que teve o grande apoio dos Estados Unidos, a Revolução Comunista na China, enfim, conflitos pela África, pela Ásia. Então, essa Guerra Fria, ela caracteriza esses anos, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial até os anos 1980, caracteriza as relações internacionais. Então, a gente não pode pensar nenhuma guerra, nenhum conflito, nenhuma revolução, nenhum golpe no mundo sem considerar o contexto da Guerra Fria, tá? Já que um lado ou outro desses conflitos estavam sendo apoiados ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética. Bem, então, por exemplo, aqui no Brasil, os Estados Unidos apoiou o golpe de 64. Na Guerra da Coreia, né, a Coreia que hoje é dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul, justamente a Coreia do Norte foi apoiada pela União Soviética nessa guerra civil na Coreia, e a Coreia do Sul foi apoiada pelos Estados Unidos. Então, para vocês verem como esses grandes conflitos, as grandes questões do mundo estavam inseridas nesse contexto. Então, tudo que a gente pensar, ou quase tudo que a gente pensar nas relações internacionais, nas políticas externas, ou mesmo nas políticas domésticas dos países, pelo menos nos países centrais, nos países mais periféricos, tem relação com a Guerra Fria. Bem, outro ponto que caracteriza a Guerra Fria é a corrida espacial, é a tentativa de domínio do espaço, né? Estados Unidos e União Soviética não bastasse, né, ter áreas, querer conquistar áreas de influência no mundo, eles foram para além do mundo, né? Além do planeta. Então, dominar o espaço para essas potências significava ser superior ao outro do ponto de vista tecnológico, militar e mesmo simbólico, né? Já que eles estariam dominando uma área que o outro não está, né? Então, toda a tecnologia que foi sendo desenvolvida ao longo dos anos 50, 60, 70, para esse domínio do espaço, ela tinha basicamente como função o desenvolvimento de tecnologias militares para ser superior ao outro. Então, várias questões, várias tecnologias que nós temos hoje, como GPS, telefonia, internet, satélites, tudo isso foi desenvolvido nesse contexto da Guerra Fria, nesse contexto da corrida pelo domínio do espaço, visando ser superior ao seu inimigo. Tá? E nessa corrida, a União Soviética larga um pouco na frente, já que em 57 lança o foguete Sputnik, né, com um cão dentro, a cadela Laika, que foi o primeiro ser vivo a ser colocado no espaço, que infelizmente morreu, tadinho. Em 61, a União Soviética coloca o primeiro ser humano, né, em órbita na Terra, no espaço, que era o astronauta ou cosmonauta Yuri Gagarin, que é esse que vocês estão vendo aí no vídeo, a fotinha dele. Enfim, mas quem vai além é os Estados Unidos, em 1969, que coloca o homem na Lua, né, aquele que vai mais longe. Então, assim, não há um vencedor, né, na corrida espacial, já que cada país conseguiu chegar em objetivos em etapas diferentes um do outro, embora os Estados Unidos, né, tenham
ao longo aí dos anos 70, 80, disparado na frente nesse domínio, né, do espaço, com a tecnologia de internet, de telefonia e de satélites colocados em órbitas, e a União Soviética, depois a Rússia, ficou para trás. Tudo bem? Bom, gente, então esse videozinho introdutório foi para tentar apresentar a vocês essa Guerra Fria. Resumindo, Guerra Fria foi esse conflito ideológico, político, mas não militar, entre, de um lado, os Estados Unidos, liderando o bloco capitalista, e de outro lado, a União Soviética, liderando o bloco socialista. E tudo que a gente falar no mundo nesse período, ou quase tudo, tem que ser levado em consideração esse contexto de embate entre capitalismo e socialismo, entre União Soviética e Estados Unidos. Bem? Bom, espero que o vídeo tenha agradado e que sirva para os estudos de vocês. Tudo bem? Quem gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar a curtida, que ajuda muito. Tudo bem? Obrigado, até a próxima.